Bom, boa tarde para todos. Parece que a vigília não surtiu muito efeito, né? Pensar na vigília como o arcano de 2019 e tudo que ela nos traz. Talvez o apelo do ano seja um apelo difícil a ouvir e vivenciar. Então, vamos entender que apelo é esse de 2019. 2019, a somatória dos números dá 12. Né? 12 é o número do enforcado, no tarô tradicional, e no tarô Ador é o número da vigília, é o arcano da vigília. Então, a vigília, para vocês entenderem esse arcano, são 12, é um círculo, né, com casas, algumas casas. A gente tem aqui uma casa acesa, enquanto as outras estão apagadas. Então, eu vou contar algumas histórias para vocês entenderem o que vem a ser a vigília, o que vem a ser o enforcado e qual a relação com esse ano. Não é um arcano fácil de entender. É um arcano que pede uma reflexão profunda para que a gente possa chegar nas revelações que ele nos traz. Então, a primeira história tem a ver com o próprio arcano da vigília no tarô Ador. Esse arcano conta que existia uma tribo, e nessa tribo, quando um iniciado, né, quando alguém entrava e ia fazer a sua iniciação, a iniciação é uma cerimônia onde você faz um compromisso com o céu, de você se encontrar, de você trilhar um caminho onde você vai reconectar-se com você, com o que há de mais sagrado dentro de você. Então, quando alguém entrava, vivia a iniciação, e essa iniciação acontecia durante todo o dia, da manhã até a noite. À noite, todos iam dormir e o iniciado ficava acordado até o dia seguinte. Ele tinha que ficar em vigília. Ele tinha que vigiar enquanto os outros todos dormiam. E essa vigília era uma espera também. A espera pela luz, a espera pelo eu superior, pela conexão com o que existia de mais sagrado nele. E ele varava a noite, né? Então passava a noite como prestando atenção aos sons da noite, prestando atenção ou tentando entender ou se defender dos animais da noite, dos sons que existiam, vencendo as próprias limitações, as limitações em relação ao sono, ao cansaço, à fome, ao desejo do movimento. Então era um momento em que ele deveria ficar em guarda, atento e esperando. Uma atenção silenciosa dentro de uma espera interior, para que acontecesse a conexão. Eu já falei aqui numa outra palestra que dentro da sabedoria do Antigo Egito se falava que todos nós estamos num sarcófago, vivendo a prova do sarcófago. A prova do sarcófago estava dentro da iniciação do Antigo Egito. Então as pessoas viviam várias provas, 7 dias de provas, e na última prova viviam a prova do sarcófago, quando elas eram colocadas para dormir, e viviam um sono onírico, onde elas viviam provações. Então os egípcios eles diziam que todos nós estamos vivendo a prova do sarcófago, estamos vivendo o sono onírico, dos nossos desejos e nas nossas várias vidas aqui. A gente pode entender o arcano da vigília como todos estão dormindo e eu estou em vigília. Eu estou em vigília para a luz. E ao mesmo tempo eu estou vigiando o quê? Eu estou vigiando também a ilusão. Tudo isso é uma ilusão. Eu tenho que esperar o sol vir para que eu possa ver a realidade como ela é de fato. Enquanto eu estou na vigília dessa ilusão, eu tenho que prestar atenção a todos os animais, a todos os perigos,
a todos os medos que poderão me atacar. Eu vou só depois dessa atenção é que eu vou poder me colocar num outro estado. Primeira história, né? A gente pode pensar na vigília com vários elementos da vida. Eu trouxe alguns, no decorrer da palestra vou falar de algumas músicas e filmes. Um filme que toca bastante na vigília é o Náufrago. Não sei se vocês assistiram. Então a gente tem a história de um homem potente, firme, né, realizador, prestes a se casar, vivendo uma vida onde ele comanda. Ele manda e ele comanda na vida dele. Ele manda nos subordinados. Ele delega e ele faz. E ele tem toda a história da vida dele pronta para ser vivenciada. E aí acontece um acidente. Ele vai viver numa ilha, alguns anos, impedido de sair. Todo o destino que ele tinha controlado, planejado, desaparece. Então vem uma força superior e diz, nananina não. Isso que você estava pensando que você ia fazer, você não vai fazer. Você vai ficar aqui, separado de tudo e de todos, e vai pensar. Não quero ficar, eu vou sair. Tenta sair, se esperneia, grita, briga, chora. Você vai ficar. Espera. E nessa espera, ele vai sendo transformado. Ele vai se dando conta de aspectos interiores dentro dele que ele não tinha consciência. E quando ele sai da ilha, ele sai um outro homem. A vida lá fora mudou, tudo que ele tinha planejado mudou, mas ele também mudou. Ele já não é mais a mesma pessoa. Então, o arcano da vigília, o arcano do enforcado, ele nos coloca numa situação em que a gente fica impedido de fazer aquilo que a gente queria fazer ou imaginava que deveria fazer, né? E enquanto a gente está impedido, precisamos fazer um processo de transformação. E esse processo de transformação tem a ver com a espera da noiva, a espera da luz, a espera da consciência, do entendimento. Vou contar outra história. História relacionada com o mito, né? A gente tem 2 mitos que falam da vigília, do enforcado. Um mito é o mito de Prometeu e o mito de Odin. O mito de Prometeu acho que muitos conhecem, por isso eu vou começar com o de Odin. Os mitos eles são contados de várias formas, tá? Eu vou escolher uma forma, mas vocês podem encontrar eles também sendo falados de várias vertentes, acontece de outras formas que eu posso estar falando de uma forma diferente que vocês conheçam. Odin conta a história, um mito nórdico, que existia uma árvore sagrada, e que essa árvore tinha 9 mundos. E esses 9 mundos versavam de tudo que existia, e a árvore tinha 4 raízes, que contavam também as suas histórias. Um dia, a árvore resolve criar mais uma raiz, a 5ª raiz. E dessa 5ª raiz nasce Odin. E a árvore, ela alimenta Odin com a sua seiva. E quando Odin fica adulto, ela dá para ele 2 corvos que vêm em futuro. Dá também um cavalo de 8 patas e, pela bondade de Odin, ele consegue a amizade de 2 lobos que passam a caminhar com ele. Odin vai vivendo a vida dele, mas ele sente vontade de saber sobre o sagrado, a escrita sagrada. A escrita sagrada tem a ver com as runas,
saber das runas, porque a partir das runas, segundo esse mito, ele teria domínio sobre os mundos. Só que ter domínio sobre as runas era algo acima dos deuses, e os deuses ficam irados com ele e não querem dar essa força. E ele pede às Normas, que eram as deusas do destino, para intermediar esse pedido. E as Normas, elas aceitam dar a ele o segredo das runas, contanto que ele faça um sacrifício. Aí a gente chega no enforcado. Ele fica pendurado num abismo durante dias. Mas ele não consegue, ele fica olhando para o abismo e para a escuridão desse abismo. Mas ele não consegue ver, porque era nessa escuridão e nesse abismo, ele poderia ver o destino, a memória, a vida e a origem. E começaria a ter acesso a essas runas. Para ele, como ele não consegue ver, ele tira um dos olhos dele, ele sacrifica o olho relacionado com a sua parte divina. E ele se torna mais mortal. E aí ele começa a ver. Mas ainda não é dado a ele completo poder sobre as runas. Ele é pendurado mais uma vez e passa 9 anos. 9 anos pendurado. E se dizem que aí alguns falam que ele fica enforcado, ele morre durante 9 anos. Morre durante 9 meses, 9 dias, 9 noites. E depois renasce. E aí ele passa a ter poder sobre as runas. Mas ele entrega esse poder aos humanos. Bom, isso conta um pouco de uma outra ideia da vigília e do enforcado. É preciso fazer um sacrifício. É preciso dar algo de livre e espontânea vontade. Voluntariamente. Você tem que entregar algo. Para viver essa transformação, para viver essa mudança interior. E esse algo entregue, vocês precisam pensar no mito e no arcano, que ao mesmo tempo ele está falando de você, mas também está falando do sagrado, tá? Então, são as duas coisas. Você olhando para o mito enquanto você mesmo, você olhando para o arcano enquanto você precisa entregar algo, você precisa liberar algo, e aí você terá acesso a uma força superior. Da mesma forma, a gente vai imaginar o superior vendo a sua liberação, ele te dá algo, ele se aproxima de você. Então, a mesma ideia da luz que se aproxima e ajuda o iniciado que está na espera a entender-se e a entender que mundo é esse e o que é que ele está fazendo. No fundo, o arcano ele está falando dos nossos limites. Tá? Então, Odin fica de cabeça para baixo, o iniciado passa a noite acordado. Tem que se esforçar ao limite e ir além do limite. Que a ideia, na verdade, é que os nossos limites eles devem ser derrubados. E que toda a pretensão que nós temos, de que nós temos algum tipo de controle sobre a vida, ou que nós podemos dar uma direção a essa vida, isso precisa ser derrubado. Isso precisa ser entregue. É isso que cada um precisa entregar. A ideia de que nós comandamos, a ideia de que eu comando a vida, a ideia de que eu sei de alguma coisa, de que eu posso alguma coisa. Tá? Mas para chegar nessa ideia, a gente vive o outro lado. Antes, muitas vezes, vive o outro lado do enforcado, da vigília.
do náufrago esperneia, sofre, grita, culpa o outro, culpa a si mesmo, culpa Deus, culpa a vida. Tem uma música do Cazuza, ele fala, é difícil encontrar músicas que falem desses mitos, dessas histórias, mas aí eu trouxe uma música dele, que a gente dá para ligar, né? Vida louca, vida breve, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Vida louca, vida imensa, ninguém vai nos perdoar, nosso crime não compensa. Se ninguém olha, quando você passa, você logo acha, eu tô carente. E ele continua, né? Eu sou manchete popular, corre todos os perigos, perde os sentidos, você passa mal, e aí vai. Na história que ele vai contando ali, lembra um pouco o arcano, por toda a dificuldade que a gente vai moendo dentro da gente, que a gente vai vivendo, querendo controlar, querendo dominar, e ao mesmo tempo todos os sentimentos que vão sendo vividos. A ansiedade, né, o desejo do controle, a culpa do outro, o outro não fez alguma coisa, o mundo não fez alguma coisa, o sentimento de injustiça, a cobrança da nossa sociedade, de como ela deveria ser e de como ela não é. E é um misto, a música dele passa esse misto que ao mesmo tempo é uma crítica social, mas é também um desabafo e uma irritabilidade. Então é um ano que fala de irritabilidade, de ansiedade, de agonia, de angústia, de dor, de espera. E uma espera onde a gente não pode fazer o que a gente gostaria de fazer. E ao mesmo tempo ele fala, eu quero que você me leve. Leve, porque ela é muito maior, ela é imensa, a vida é imensa. Eu tenho que me colocar leve nessa vida imensa para conseguir passar, para conseguir me liberar, de fato, das minhas crenças, do que eu acho que eu sou capaz, do que eu acho que eu devo, ou por onde eu acho que eu preciso ir. Vou contar o outro mito. Vocês estão acompanhando? Está tudo ok? Tem alguma pergunta até aí? O mito de Prometeu. Um mito grego fala que Prometeu criou a raça humana, criou os homens. E algumas histórias contam que ele criou com as próprias lágrimas, com barro, junto com as lágrimas, ele criou os homens. E quando se formou o Olimpo, Zeus resolveu que os homens, eles não teriam a racionalidade e a iluminação. E Prometeu resolve ajudar os homens e rouba o fogo do céu, o fogo da pira de Hefesto, e leva para os homens. E Prometeu e Zeus fica irado com Prometeu e resolve destruir a humanidade. E faz com que haja um dilúvio. Prometeu consegue avisar o seu filho, todos são filhos dele, né? Consegue avisar o seu filho, Deucalião. Deucalião faz uma barca, né, com a sua esposa e consegue se livrar do dilúvio. E Deucalião faz uma oferenda a Zeus. E Zeus acaba perdoando os humanos e deixando que eles vivam, mas não perdoa Prometeu. Coloca Prometeu de cabeça para baixo no Monte Cáucaso e acorrentado, e faz com que uma águia todos os dias bique, coma, devore o seu fígado.
e como ele é um Deus, ele passa a eternidade nesse suplício. Então, mais uma vez, a gente tem a história do sacrifício, da dor e de uma entrega, de algo que é entregue, mas algo também que é doado. Assim como Odin prometeu doa, prometeu dar alguma coisa. E dar alguma coisa para que haja uma continuidade, para que haja um desenvolvimento, uma transformação. Então, o sagrado, a luz, o divino, entrega algo para o humano. E o humano, a partir daí, começa o seu processo de desenvolvimento. Começa a sua transformação, a sua criação. Tá? Então, a gente vai pensar, quando nós estamos vivendo nossos momentos do enforcado, ou da vigília, é como se estivéssemos na noite. É como se estivéssemos com a cabeça virada para baixo, ou mergulhada nessa noite, mergulhada na terra, na nossa própria escuridão. E todos os nossos dons, de alguma forma, ou de certa forma, né, eles não servem para nada, para tirar dessa noite, para tirar da escuridão. Toda a nossa racionalidade precisa ser também sacrificada, porque é preciso chegar no ponto de que eu não sei de nada, eu não entendo nada, eu não entendo por que eu estou preso nessa ilha, por que eu estou preso nessa história, por que eu estou preso nessa vida. Eu não entendo como sair daqui, eu não sei como sair. E tudo que eu sei me ajuda a ficar um pouco aqui, um pouco melhor, mas ao mesmo tempo tudo que eu sei é muito pouco para que eu possa construir uma ponte. Então, essa entrega, né, como eu coloquei aqui, é um sacrifício voluntário, porque é preciso que voluntariamente nós possamos entregar nosso mental, voluntariamente a gente possa entregar ao nosso desejo de fazer alguma coisa, por aquilo que a gente deseja, entregar e sem que seja uma briga, sem que seja uma coisa impaciente, porque a espera ela vai acontecer de qualquer jeito. 2019 vai acontecer de qualquer jeito, a gente não pode pular, né? Então, vai acontecer a espera, vai acontecer o sacrifício, mas essa espera e esse sacrifício ele pode acontecer você, eu, cada um de nós, esperneando. A gente espera brabo, a gente espera na ansiedade, a gente espera tentando, sem fazer a mudança. Com essa espera, a luz não chega. O entendimento não acontece. A maturação não acontece. A mudança não acontece. A gente apenas passa pela noite. A gente passa a noite, como a gente fica, né? Muitas vezes com insônia, passa a noite. Vai lá, liga o Netflix, né? Vai ler um livro, vai fazer uma comida, faz alguma coisa, vai zapear, mas o que precisa ser entendido, de repente, não é alcançado. Uma outra história que está ligada também com o enforcado é Jesus. Então, Jesus no jardim esperando pela traição. Ele está ali e começa a questionar por que ele está ali. Se é preciso mesmo acontecer o que vai acontecer. Ele precisa ser entregue, ele precisa sacrificar-se nesse nível. Então, é um processo de dúvidas,
de medo, de incerteza. A incerteza se aquilo que eu vou fazer ou se aquilo que eu vou entregar vai servir para alguma coisa. Então, o enforcado, a vigília, né, ou essa vigília que nós vivenciaremos ou estamos vivenciando em 2019, ele vai colocar essas questões, muitas vezes situações da nossa vida que a gente quer uma garantia, o movimento que eu vou fazer, aquilo que eu vou entregar, aquilo que eu vou deixar de batalhar, vai servir, vai fazer com que haja um desenvolvimento, vai servir para que depois eu consiga o que eu quero conseguir, eu vou ter isso de novo, depois. Não tem garantia. Então, é também essa sensação de que você dá sem garantia de que o humano vai fazer alguma coisa. Ou você dá sem a garantia de que dali vai surgir alguma coisa positiva para você ou para quem quer que seja. Você apenas libera. Se desapega. Então é um processo é um apego, né? A gente lida com o apego e com as nossas inflexibilidades, a nossa dificuldade de ser flexível e de entender as coisas, porque muitas vezes a gente fica meio obsessivo, né? A gente fica na obsessividade que quer uma coisa e que precisa daquilo, luta por aquilo e não pode. No arcano do enforcado, ou no arcano da vigília, te é tirado, ou você simplesmente não pode pegar. Não pode meter a mão. Sabe quando você vai fazer um bolo? Você está louco para experimentar o bolo, mas se você abrir lá o forno antes do tempo, vai solar, não vai dar certo. Você não pode. Sabe quando você encontra alguém e você gosta da pessoa e você quer mandar mensagem, quer ligar, quer fazer um montão de coisas? Não pode. Se você fizer, não vai dar certo. Não vai rolar. É um enforcado. Sabe quando você vai numa entrevista de emprego, dá tudo certo, você gostou do emprego, você se vê lá, a entrevista foi maravilhosa, aí você vai para casa e fica esperando, e não tem nenhum telefonema, passa um dia, passa 2, passa 3. Você manda uma mensagem e a pessoa diz assim, espera mais um pouco. E você fica lá roendo as unhas, esperando. Não faça mais movimento. Não fique enchendo o saco do patrão. Espere. Entendeu? É mais ou menos isso. Não faça. Se você fizer, vai desonerar, vai solar, você vai perder, você não vai conseguir. E se você fizer assim, estrategicamente, entendeu? Pode dar certo também, mas você não vai fazer o movimento que você precisa fazer, que você precisa desenvolver a paciência, a espera. Não ficar tentando controlar as pessoas para que as coisas aconteçam de uma determinada forma ou no tempo que você gostaria que acontecesse. As coisas vão acontecer no tempo delas, da forma delas. E você foi colocado nessa cadeira esperando por um motivo. Porque de repente você é uma pessoa muito ansiosa, muito controladora, muito imperativa. Aí, senta aqui, espera, fica aí. Mas eu quero não, fica aí, espera. No Antigo Egito as pessoas chegavam com uma doença, queriam um tratamento e eles eram colocados numa pedra. Deita aí na pedra, espera que daqui a pouco venha uma pessoa lhe atender. Aí passava, aí vinha um chazinho, vinha um pãozinho, e passava um tempo, passava outro tempo, mais um tempo, passava um dia, e a pessoa lá na pedra, esperando. Era para que houvesse a entrega. É preciso entregar. Entregar o quê? Você mesmo.
Você se entrega. Você permite que essa força superior, aí no caso o sacerdote, o espiritual, o teu próprio eu superior, a tua força que guia e te colocou nesse momento, te faça entender o que precisa ser entendido, mudar o que precisa ser mudado, alterar o que precisa ser alterado. O enforcado, a gente pensando, essa vigília, ela também está falando de algo muito além desse mundo. Eu dei exemplos bem aqui, mas ele está falando de uma força superior, né? Do nosso eu superior, e de nós podermos entrar em contato com essa energia e permitir que ela faça, que ela guie, que ela nos mostre qual é o caminho. Porque esse mergulho na noite é o mergulho na nossa própria noite. Esses animais que estão ao redor são os nossos próprios animais, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as forças negativas e às vezes positivas, que nós consideramos positivas, mas que elas são limitantes. Como eu penso a vida. Eu sou uma pessoa boa, ou eu sou uma pessoa ruim. São crenças. Então, ao viver essa noite, a gente é confrontado com essas crenças. Quem eu sou, no que eu acredito, sobre mim, sobre o mundo, sobre as outras pessoas, sobre o meu futuro. E para que a gente possa realmente chegar no entendimento, é preciso entregar essa consciência, essa crença. Então, abrir mão do controle, né? E é uma aceitação e uma espera, aceitar que nós somos muito pequenos, que nós somos muito impotentes. Então, impotência é uma palavra do arcano também. Todos nós temos muitas áreas da vida, e da imensa vida, a vida é muito grande, para que a gente possa achar que a gente pode. Então, eu quero que você me leve. Quem leva? Né? Então, tem uma outra música também que, quando a gente entra nessa vibração do arcano, me lembra a anunciação. Né? Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu te anuncias nos sinos das catedrais. Então, é uma força que vem. E é uma força que vem que faz com que a gente se curve e entenda que somos pequenos em relação ao destino. A gente não consegue ver o destino, a gente não consegue muitas vezes entender o destino. E é preciso que a gente consiga, que todos nós, né, possamos perceber isso. E ao invés de ficar pensando que vamos conseguir montar o quebra-cabeça, a minha mestra ela fala, o quebra-cabeça já está montado. A gente fica o tempo inteiro tentando pensar as peças e montar as peças do quebra-cabeça da nossa vida, da nossa história, do nosso destino, mas esse quebra-cabeça já está montado. Nós precisamos ter consciência que nós estamos no quebra-cabeça, né? E alguém superior montou o quebra-cabeça. Só que a gente fica o tempo inteiro tentando entender essas peças, tentando entender como encaixar essa história, esse trauma, esse padrão, a família, a relação, os meus desejos. Eu vou encaixar tudo para poder entender tudo. E a gente vai entendendo, aí chega no arcano 12 e espera um pouco, senta aí um pouquinho. Vamos aguardar para você entender que você não vai entender. E que você tem que entregar exatamente isso, essa necessidade.
Então, é um estado de vulnerabilidade, é um estado é um sentimento de fracasso, um sentimento de fragilidade, de medo. Você quer deixar uma pessoa com medo? Diga para ela que ela não sabe o que está acontecendo na vida dela, que ela não entende nem ela. As outras coisas que ela também não entende. O que está ao redor, o entorno, também não. Então podem ser situações que vão acontecendo na nossa vida e vão fazendo com que a gente vá se dando conta que não temos domínio. Então é uma fragilidade, é encontrar essa fragilidade, é encontrar também essa sensação de fracasso e o bom dessa sensação. Eu não posso, eu não consigo, eu não entendo, eu não domino, eu não sei. E é interessante porque todas essas palavras aí vão levar para uma outra força, que é uma força profundamente amorosa. Vão nos abrir o espaço no coração para o contato com essa força que sabe, que entende, que pode, que nos conecta com o que é essencial, que nos conecta com a realidade da vida. E aí é como se nós pudéssemos estar acordados na ilusão. O mundo é uma ilusão, mas nós estamos acordados nele. Nós estamos conscientes nele. O arcano também é um arcano do visitante. A imagem, a gente tem a imagem aqui, o personagem tem um triângulo descendente, descendo para a matéria, e tem um 4 ou uma cruz nas pernas. Então, a luz desce e vem para a matéria viver o seu sacro ofício, o seu sacrifício. E essa luz, a gente pode pensar na luz como a nossa alma, que sai do seu nível superior e vem descendo os planos, os mundos, se condensando cada vez mais, condensando, até chegar nesse mundo onde ele fica oculto, a luz fica oculta dentro, e o nosso ego fica vivendo aqui como se ele soubesse o que é para fazer, e ele toma as rédeas da vida. Acho que no Arcano 12 é um entendimento de que quem é que tem as rédeas e que ele tem que entregar essas rédeas de livre e espontânea vontade. Eu estou repetindo isso porque é muito isso mesmo, entendeu? É um arcano que pede essa entrega, e a partir dessa entrega ele nos ensina um amor ao próximo, o que vem a ser o amor em relação ao outro. E a percepção de que primeiro não vamos fazer sozinhos. A primeira coisa que a gente entende é que a gente não vai fazer nada sozinho, não vai construir nada sozinho, tudo é construído num compartilhar. Então eu preciso compartilhar, inclusive compartilhar aquilo que eu entendo ou que eu não entendo. Eu preciso sair do meu umbigo, dos meus desejos. Então também é um arcano que fala dessa liberação do si mesmo, né? Você entrega tudo, entrega a roupa, entrega tudo, entrega a cabeça, entrega o coração, entrega tudo, né? E a partir do momento que a gente entrega tudo, a gente começa a ver mais além. A gente tem o acesso a ver mais além. E a partir do momento que a gente tem o acesso a ver mais além, a gente começa a enxergar o outro. A gente começa de fato a ver a outra pessoa, as dificuldades da outra pessoa, os medos da outra pessoa.
Porque aí é onde o superior e o inferior se unem. Ficou hermético agora, foi um pouquinho? É onde o iniciado que está lá esperando a luz e a luz se encontram. E o iniciado que está esperando a luz, ele percebe que os seus problemas são pequenos demais, que sua agonia é pequena demais, que a sua vida é pequena demais. E ele começa a pensar em fazer, né? Entende que existe algo que o sustenta nesse mundo, que existe uma força que o sustenta o tempo inteiro, uma força que faz com que ele viva o que ele precisa viver e que essa força aguarda ele nesse caminhar aqui. E ao mesmo tempo ele se dá conta dessa pequenez, né, desse ser tão pequeno e dessa vida tão pequena, é um fragmento de tudo, é um fragmento da existência. Cada vida é um fragmento de uma grande existência composta de várias vidas. Então, a gente se dá conta desse fragmento e se dá conta também que precisa fazer algo maior do que a própria vida. Então, é esse momento dessa conexão, dessa união entre o que está aqui e o que está além daqui. E é onde a nossa alma também ela tem essa possibilidade de respirar, né? Respirar num outro nível, de uma outra forma. E aí eu trago mais uma música que acho que é a imagem desse encontro. Se você vier para o que der e vier comigo, eu lhe prometo o sol, se hoje o sol sair, ou a chuva, se a chuva cair. Se você vier até onde a gente chegar, numa praça ou na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco, se branco ele for, esse canto de amor. Então, é uma abertura, é um despojamento, é uma liberação, e ao mesmo tempo é um encontro com esse tudo, né? É um encontro com todas as possibilidades, mas ao mesmo tempo é um encontro com nada. Tudo pode ser, nada pode ser, mas tudo se completa. Não tem uma ansiedade. Vai ter sol, vai ter chuva, vai ter amor, vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter felicidade. Tudo flui. E todas as perguntas são respondidas. Todas as perguntas que nós guardamos, desse quebra-cabeça que a gente fica tentando montar, a gente entende o quebra-cabeça até que enfim. É um arcano que a gente vai desvendando aos poucos. Mas pensando na nossa vida, normalmente a gente vive muitas vezes o arcano com muita ansiedade, com muito sofrimento, com muita dor, querendo que as coisas aconteçam da forma que a gente quer que aconteça. Esperando ansiosamente aquilo que a gente quer. E ele está falando justamente do contrário. É hora, é ano, né? É dia de se voltar para dentro. E entender quais são as transformações que nós precisamos fazer. Qual é a vigília que cada um de nós está fazendo nesse ano, né? Acho que é isso. Vocês têm perguntas? 2019, no caso, é considerado a partir de janeiro ou a partir de março, que é o ano astrológico, que muda?
Janeiro. Já começa. Normalmente, todos nós, né, entramos no ano, né, dentro da civilização ocidental, já vive isso. Janeiro como uma passagem, né? Então já entra. Essa vivência do 12. Mas tem uma coisa também na vigília, que ela fala, existem os vigias, mas quem vigiará os vigias? Né? Então, de uma certa forma, é essa imagem daquele que está acordado na noite. Se usa isso de outras formas também, mas eu aprendi desse jeito. Aquele que está acordado na noite, vigiando, mas tem alguém além, tem alguém acima, né, que vigia quem vigia. E essa frase acho que é bem interessante porque fala qual é a sua intenção nessa passagem. A sua intenção é importante. Porque vigiar com as suas crenças, com seus julgamentos, com seus pensamentos, a sua limitação, né, não vai te levar a fazer o movimento necessário para da liberação dos próprios limites das crenças. Mais algo? Paulo, à medida que você falava, eu vou dividir porque você vai entender certamente. Você estava falando e eu tinha uma imagem aquela coisa do trampolim, aquele pulinho que a criatura dá antes de mergulhar. E aí eu te pergunto, né, se faz sentido de que todo esse voltar para dentro, na verdade, é o impulso que a gente está precisando para um mergulho coletivo de qualidade melhor na existência? Sim, é um processo de mergulho interior, né? E esse ir para dentro é mergulhar na própria profundidade e entender o que cada um tem, né, de responsabilidade nessa profundidade. O que cada um tem de responsabilidade no mundo ou na própria vida. Primeiro em si mesmo, né? Quais são as suas responsabilidades. E a partir dessa responsabilidade e alcançando a ação, a verdadeira ação, o pensamento mais conectado com o que é essencial para a vida. Porque a gente vai vivendo o mundo, vai vivendo as situações, os nossos desejos, a gente vai querendo muitas coisas, né? Pensando muitas coisas, e a gente vai se perdendo, muitas vezes, do que é essencial para nós, na nossa vida. E é preciso, muitas vezes, chegar no 12 para ele colocar a gente parado, refletindo, né, nessa noite e nesse mergulho. A noite é o próprio mergulho, para que a gente possa ir relembrando, mas por que eu estou aqui mesmo? O que eu quero mesmo, de fato? Quem eu sou? Para onde mesmo que eu quero ir? É como se toda essa noite fizesse com que a gente silenciasse, né, ou encontrasse esse silêncio e não deixasse que as energias, as pessoas, o mundo, a sociedade interferisse nesse contato interior. E você se responsabiliza pelo que você pensa, pelo que você sente, pelo que você é. E você coloca isso não como uma briga ou como uma imposição, mas primeiro você encontra isso, né? E aí você se responsabiliza ao falar, ao se colocar. Isso não significa que tudo vai se... você conseguiu, você chegou. A gente continua tendo uma vida muito difícil, com muitas pessoas pensando de formas contrárias. Mas uma coisa é você ser você e você se responsabilizar pelo que você é, pelo que você pensa e pelo estágio onde você chegou. Eu cheguei até aqui, eu entendi até aqui, eu consigo até aqui. Então fala se eu te respondi, do sentido da responsabilidade, desse encontro interior
e de assumir também esse encontro. É um assumir as limitações, assumir as debilidades e não permitir que um desejo de agradar o mundo exterior te guie. É um desejo de você ser você, de você se encontrar, de você saber por que você está aqui. Mas e com relação ao exterior, você diria que é um ano de resignação? É um ano de espera, resignação, aceitação, né? Mas é uma espera e uma aceitação com um movimento interior. Né? Você precisa fazer um movimento para dentro e entender essa espera, né? Entender aí, como eu estava falando para Marília, tem uma responsabilidade de você por você, de você estar aqui, nesse mundo, nesse país, né? E não é uma luta exterior, é algo para dentro desse mergulho, por algo que nós estamos vivendo tudo isso, por algum motivo que estamos todos nós nesse mesmo barco, né? Então, ao invés da gente, o 12 está dizendo assim, não adianta lutar, tem uma espera, é o momento de se voltar para dentro, é o momento de fazer esse mergulho e entender quais são as transformações que você precisa fazer. Então, essa impossibilidade leva naturalmente para essa sensação. Primeiro, toda a minha ansiedade, todo o meu desejo, eu tenho que me confrontar com isso. E eu não vou poder fazer nada com a minha ansiedade nem com o meu desejo. Se eu ficar com isso, vou ficar só me debatendo. Então, eu tenho que entender também que momento é esse para mim. E o que é que eu posso fazer de uma forma mais produtiva, né? Dentro dessa espera. Mais? Ok? Então, só dando um aviso, dia 13 de fevereiro eu vou começar um curso que é Os Mitos e o Tarô. É uma viagem pelos mitos, é uma viagem para dentro também, né, para que quem vai fazer o curso possa entender aonde os mitos tocam, né, dentro da gente, no nosso processo de consciência, no nosso processo de aprendizagem e como eles podem, os mitos e o tarô, podem nos ajudar a fazer o nosso autoconhecimento, o processo de a gente se entender quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, né, e que essas histórias são histórias muito antigas e tudo está falando desse processo da luz, das trevas, do eu superior, do ego, o ego nas suas batalhas aqui, nas suas dificuldades, e à medida que a gente vai estudando, a gente vai mergulhando nesse entendimento e vai aprendendo a utilizar também essas ferramentas para que a gente possa se entender nesse mundo. Porque andar no mundo a esmo aí é complicado, né? A gente passa muitas vidas andando para poder entender e é bom ter uma ajudinha de vez em quando nesse caminhar. Então, se apeguem às ajudas que deem um pouco de clareza nessa caminhada, tá bom? Então, boa noite para todos e até. Bela Ralph. Obrigado.